Boa noite, pessoal. Estamos começando aqui Boa mais uma noite. aula do curso de formação para lideranças, prefeitos e prefeitas comunitárias. Um prazer estar aqui mais uma vez. O pessoal me deu a cola aqui que eu tinha esquecido que número de aula era hoje. É a nossa quinta aula dessa turma 2. Com o maior prazer, estamos aqui. Cumprimento as Ritas, Rita Pinchemel, Rita Helena, Giovana, Iara, Rogério, a Cleia, Paulo Rodrigues e o Hudson, que está usando, né, o Zoom da esposa, a Ruth Martins, e chegou agora a nossa amiga Gorete, que acabou de enviar aqui. Já cumprimento a Gorete também. E é isso, pessoal. Vamos que vamos, hein? Bom, a gente já estava conversando antes aqui, batendo um papo legal, uns minutinhos, e é isso. Agora a nossa temática principal de hoje, um assunto, todos os assuntos são importantes, eu não vejo nenhum assunto menos importante que o outro, né? Mas o assunto de hoje, ele é muito sério, porque é a prestação de contas, contabilidade, transparência. Então, eu acho que isso é muito Gorete. importante. É, muito importante. A Gorete, nossa especialista em contabilidade aqui, ó, presente, né, Gorete? Tudo bem? Chegou aí. Tudo E bem, gente? Desculpa o atraso. tranquilo, começou agora, estava só te esperando, ó. Chegou na hora. Que bom, que bom. Cheguei a tempo. Então é isso, gente. E a nossa convidada especial de hoje vai ser a prefeita da 215 Norte, a Veridiana, que ela deve estar chegando já já, foi buscar as filhas na escola e já já deve estar entrando aí, tá bom? Mas vamos lá, a prestação de contas, um assunto que muita gente fica preocupado, né? Como se fazer. Então, primeiramente, queria dizer para vocês que é tranquilo, é simples, não é nenhum bicho de sete cabeças, não. Não é como um condomínio é muito mais complicado na prestação de conta, tem que pagar salários e tem várias questões aí, no condomínio é mais complexo. Numa prefeitura, uma associação de moradores é muito mais simples. As ações são menos ações que a gente faz, né? É uma prestação de contas consideravelmente simples, né? Eu recomendo vocês terem pessoas tipo a Gorete na quadra dela aí, né? Que entende do assunto, da contabilidade, tem uma afinidade com o assunto. É bom encontrar alguém que entenda, que goste, para estar junto de vocês, auxiliando, né? E o ideal seria a contratação de uma pessoa profissional na área, um contador, uma contadora, uma empresa, ou enfim, alguém, né, que faça esse serviço. Mas como no começo não tem receitas, ou as receitas são bem pequenas, as pessoas ficam meio preocupadas. Então, não vejo necessidade no começo de ter essa contratação de um contador. Vocês devem ter essa contratação quando tiver receitas, né? Começar a ter receitas, vocês vão começar a movimentar, ter gastos, aí sim, contrata alguém, né? Mas enquanto não tiver, não tem necessidade. Só mesmo vocês estarem aí por dentro, organizados, né? Com qualquer gasto que possam ter. Quando vocês abrirem a conta bancária, já vai ter um pequeno gasto que o Rogério ele perguntou isso em uma aula anterior, né? A gente tem um pequeno gasto que é a taxa do banco. Aí vai variar muito de cada banco, né? Aqui na 105 Norte, a gente utiliza o Banco do Brasil e a nossa taxa é de R$ 60 por mês apenas. Aí os outros bancos eu não sei quanto que está essa taxa, mas é o mínimo, 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 o valor que vocês vão ter, né, de gasto aí é de manter essa taxa, tá bom? Então é isso. Mas assim, para uma prestação vocês já devem ter visto balancetes, né? A gente vai ver algum modelo aqui, mas o principal de um balancete, ele começa com o extrato. O extrato é onde a gente vê o que aconteceu naquele mês, detalhe por detalhe. Quais foram as receitas, quais foram as saídas, né? Os gastos que tiveram. Então, o extrato ele é fundamental. Então, vocês precisam ter também uma organização, né? De colocar tudo certinho organizados com as notas fiscais. É muito importante, toda compra que fizer, fazer em algum local, né, que emita nota fiscal. Fujam dos recibos informais, tá? Vai comprar algum material de construção, vai na loja de material de construção, compre, sempre peçam as notas fiscais, né? Tem algumas lojas que querem dar um pouco um recibo informal, ele pode ser um recibo assim? Não, é bom que não. Pegar todas as notas fiscais.
Importante na contratação de algum prestador de serviço, ver se esse prestador de serviço tem como emitir uma nota fiscal. Hoje em dia está muito famoso o MEI, né? Microempreendedor individual, facilita muito, tem muita gente que é MEI, então é fácil para ter as notas fiscais, porque recibo informal é aquela coisa, né, gente? É possível ter fraude, né? Infelizmente, tem gente que age de má fé e um recibo informal você pode receber R$ 1 milhão e escrever no recibo que foi outro valor, enfim. Acontece isso no Brasil, infelizmente. Então, uma nota fiscal, ela corta isso, né? Porque a pessoa, a empresa ou quem emite, ele tem que prestar contas para a Receita Federal de todos os gastos. E vocês também vão ter que prestar contas para a Receita Federal. Então, é uma coisa simples, é uma vez por ano, uma declaração, tem que dizer o que entrou, tudo não é nada demais não, né? Mas tem que ter uma prestação de contas, porque senão vocês vão ter que pagar multa. E a Receita gera uma multa, e como alguém já falou aqui, né? Não sei se foi o caso da 710 Norte, que teve... Não foi não, né? Foram vocês não que tiveram... Enfim, foi alguma... Acho que foi a do Carlos, né? Na 715, ele Isso. falou na aula passada. Obrigado, Gorete. Na 715, a antiga gestão deixou lá, não prestou conta, não fez nada, deixou mais de R$ 2.000 acumulando de multa, né? Então, isso daí é um problemão, né, que vocês criam aí e temos que evitar isso, dá para evitar, né? Então, vocês precisam, assim, ter sempre, né, um relatório do que entrou, do que saiu, como eu já falei, colocar todas as notas, os comprovantes de pagamento, é interessante colocar. Se teve algum boleto, também colocar o boleto junto, né? Não é nada demais, não. Vou mostrar um modelinho aqui para vocês. Vou compartilhar a tela aqui. Rapidinho. Só um pouco. Vamos lá, compartilhar a tela. Compartilhar a tela aqui. Cadê? Curso. Aqui. Vocês estão vendo a minha tela, pessoal? Sim? Beleza. Ué, cadê rapidinho? Hoje, onde eu botei isso? Rapidinho, gente. Tranquilo, tá vendo? Tá perfeito. Ah, beleza. Aqui. Notei de uma forma bem simples, né? O que precisamos passar para a contabilidade? Extrato, as notas fiscais, os comprovantes de pagamentos, boletos, se tiver informações detalhadas de todas as ações, né? O que eu já tinha comentado. Eu vou mostrar aqui o modelo do nosso balancete, num demonstrativo de um mês. Aqui, ele já está digitalizado, né? Opa! Uai! Aí, vocês estão vendo a tela ou sumiu? Sumiu? Sumiu, como se você não estivesse mais compartilhando a sua tela. Oxe, aí, agora sim? Ah, voltou, Sim. voltou. Pronto, olha aí. Eu sempre, vou mostrar para vocês, eu sempre apresento uma coisa muito simples, assim, um planejamento que a gente faz, né? É o que eu faço de Word, bem simples, que entrou, que saiu, eu passo para o contador isso, né? Super informal. E aí ele faz tudo bonitinho, né? Tem um espaço aqui para o parecer do Conselho Fiscal, ele diz análise, né? Ali tem minha assinatura, tudo certo. Aí tem um espaço aqui para o Conselho Fiscal, né? Dar o parecer favorável, não favorável, com observações. É o primeiro conselheiro, como vocês podem ver, segundo e terceiro, né? São 3 pessoas aqui no Conselho Fiscal. Espaço para observações, ele tem o espaço de receitas, tal. Não vou ler tudo que é grande, né? Mas só para mostrar assim, o formato que é sempre o que entra, o que sai. E aqui, ó, despesas ordinárias e resumos. Olha só, por exemplo, nota fiscal, uma compra que a gente fez aqui do totem de coletores de fezes de animais, com as bobinas, os saquinhos, então, nota fiscal da empresa, o boleto, como eu falei, e o comprovante. Muito simples, tudo junto, bem organizado. Aí a seguinte compra vem aqui, etc. Ela vai indo assim até no final, né? Na parte final aqui, cadê?
tem o extrato, né? Que eu tinha comentado para vocês, a gente coloca todo o extrato. Aí o extrato vocês veem quanto tinha antes, dia a dia, tudo que entrou, tudo que saiu, então não tem erro, né? É basicamente isso aqui. Não tem muito segredo, não, um balancete, né? Só mostrei assim rapidamente para vocês. E a nossa convidada de hoje, inclusive, eu descobri há pouco tempo que eles fazem uma coisa muito legal na quadra deles lá. Vou até achar aqui. Que eles colocaram num site não, num blog, assim, eles têm a prestação de contas deles todas no blog deles, num site. Então, qualquer pessoa pode ter acesso. Eu achei isso muito interessante. Tem até umas perguntas para fazer para a Veridiana, né? Mas vamos esperar ela chegar aí, claro. Mas, assim, uma coisa que eu... E como a gente faz aqui? Temos o balancete está pronto, o Conselho Fiscal dá o parecer do Conselho. Quando a gente tem isso, a gente digitaliza. Todos os síndicos aqui na quadra, eles recebem o balancete por mês. A nossa prestação de contas é mensal. Todo mês a gente passa, todos os síndicos recebem e a gente sempre informa para as pessoas. Todo morador, toda pessoa, todo associado tem acesso sempre que quiser. Basta pedir, olha, eu quero. Tem gente que não quer, né? Então a gente não fica colocando no grupo assim o tempo todo, tem gente que não quer ver isso, então a gente sempre fala, ó, os balancetes, a apresentação, qualquer coisa está disponível, vocês têm acesso o tempo que for. Com o site eu acho que facilita, porque as pessoas já entram lá quando quiserem, né? Mas é isso, é muito importante. Tem alguma, conversando com outras quadras, eu percebi que algumas pessoas se queixaram porque não tinha muita transparência, assim, fica uma coisa muito fechada para o conselho e tal. Eu acho que isso não é legal, né? Não entendo porque as pessoas não divulgam, né? Mas, enfim, fica uma coisa muito fechadinha ali, né? Eu acho que isso não é legal, acho que a gente precisa ser transparente e divulgar para as pessoas, né? Tem gente que tem uma preocupação que é os dados bancários da prefeitura, do bloco que ficam circulando, né? Uma preocupação interessante, mas assim, eu acho que não tem nenhum problema, né? Eu não vejo grandes problemas assim, não, mas sei lá, mundo digital hoje, né? Tem que ficar de olho. Por isso que é uma pergunta que eu tenho a fazer com a Veridiana nessa questão do site, né? Porque para a quadra não tem problema, a gente envia por e-mail isso, né? Então, o WhatsApp pode ser clonado e tal. Enfim, eu fico meio nessa dúvida só por essa questão, que é válido a gente ter uma cautela. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então, os associados precisam saber onde vocês estão gastando, com o que estão gastando, né? Então, tem uma coisa também importante de falar, que é o seguinte, a gente, para todas as ações que a gente fez, antes de fazê-las, a gente apresentou o cronograma para o pessoal. Pedimos sugestões, debatemos e, de acordo com as demandas que surgiram, a gente fez o nosso cronograma e apresentamos. Só um minutinho, Hudson, eu vou passar já já, tá? Para todo mundo. Então, a gente apresentou o cronograma e uma vez ali que batemos o martelo no cronograma, beleza, a gente já começou a fazer. Claro que tem emergências, né? Tem um mês que surge algo, a gente não contava, não dá para seguir 100% ali, tem que ter essa flexibilidade, tem muitas coisas. Por exemplo, colmeia de abelha, nessa época de chuva que caem galhos, né? A gente opta aqui por uma retirada das abelhas vivas, a gente contrata um apicultor para fazer uma retirada das abelhas vivas. Então, é uma coisa que a gente não tem como prever ali. A gente colocou no cronograma, ó, retiradas de abelhas se aparecerem, e realmente aparece. Não dá para saber o mês. Então, aí que está a importância também da gente fazer caixa, ter um caixa para emergências do tipo, né? A colmeia é uma delas, né? Que é algo que não tem data para chegar. Nesses dias mesmo caiu um galho de uma árvore aqui, tinha uma colmeia nela, despedaçou lá, foi um caos, assim, cheio de abelha voando em volta, assim, foi bem problemático, né? Foi uma operação bem delicada. A apicultor veio com o material dele, com equipamento, um soprador para tirar as abelhas, assim, e resgatou, deu certo, né? Mas é uma operação muito complicada. Mas, enfim, é isso, né? Essa questão da transparência. Então, por que eu estou falando isso? Porque não dá para todo mês vocês ficarem vamos fazer, o que vamos fazer esse mês? Vamos fazer, vai bagunçar muito. Então é legal apresentar o cronograma anual de trabalho para vocês se organizarem. Vamos poder gastar, temos tanto de receita, vamos poder gastar tanto
e vamos fazer tanto de caixa, que é importante fazer caixa, pessoal. Eu recomendo muito fazer um caixa, mesmo que seja pouquinho, vamos aos poucos fazendo esse caixa para as emergências e para futuras ações, projetos maiores, né? No caso aqui na minha quadra, a gente detectou que o projeto principal que o pessoal queria fazer, e que era o mais caro, era a reforma do parquinho infantil. Então, custou uns 15 mil reais, mais ou menos. Foi uma reforma completa do parquinho infantil, completa. E a gente juntou, durante todo mês, a gente fazia as ações e guardava um pouquinho, que era o caixa para o parquinho. Então, a gente, em 9 meses, já tinha o dinheiro do parquinho e aí a gente fez o parquinho com caixa. Não precisou ficar fazendo vaquinha. Pessoal, vaquinha do parquinho, vaquinha. Isso gasta muita energia, assim, essa vaquinhas e vaquinhas. Claro, se não tem outra alternativa, não deu para deliberar, beleza, vai vaquinha por vaquinha, ação por ação, não vai ter outro jeito. Mas se vocês já estão organizados e está tudo certo, é melhor não ficar assim, porque as pessoas ficam assim, incomoda, né? Ah, não, eu já estou pagando por mês, está me pedindo agora para isso, R$ 20 para isso, 20 para aquilo, assim, pode ficar meio complicado, né? Então, esse planejamento acho que é legal vocês traçarem, né? Verem as ações que podem fazer e deixar um caixinha para emergências, como eu falei, tá bom? É basicamente isso sobre a questão da prestação de contas, né? Não tem muito o que falar, mas eu só trouxe aqui pela importância que é esse trabalho, que tem que prestar contas para a Receita Federal e que precisa ser um trabalho transparente para divulgar para todo mundo e de forma organizada e evitando recibos informais, tá bom? Então é isso, vou abrir aqui a roda para perguntas, comentários. O Hudson já tinha levantado, né, Hudson? Depois a Gorete na sequência. Contigo. Olha, com relação, você estava falando, a prestação de conta, a 215 se expõe muito, né? Uma sugestão que eu daria, pode fazer uma prestação ampla, assim, geral, e quem quiser o detalhe, procura a prefeitura. Coloca no documento lá, esta aqui é uma prestação de conta, sucinta, bem redigida, bonitinha e tal, entrada, receita, tem caixa. Quem quiser tê-la mais em detalhe, passe um e-mail, a gente manda via e-mail, aí não se expõe. Essa é uma sugestão, né? Legal, Hudson. Eu acho muito legal. Eu fiquei pensando muito nisso também. Eu acho legal a ideia deles de colocarem, né? Mas eu fiquei meio pensando nisso na questão de golpes, né? Então, todos os dados ali dos condomínios, da prefeitura. Fiquei meio assim, meio na dúvida. Vai ser até bom a gente conversar com ela quando ela chegar e você fazer essa sugestão aí para ela, né? Porque assim, não é uma prestação não é o dinheiro público, né? Eu acho que se fosse dinheiro público, tem que ter ali, transparente para todo mundo, né? Portal transparente, mas é uma associação privada, né? Então, as pessoas da associação têm que ter o direito, você tem que divulgar, mas assim, não vejo muito sentido, tipo, o que eu tenho a ver com a conta da 215 Norte, por exemplo? Eu não tenho nada a ver com a história lá, que eu vou ficar fuçando lá, mas é o que eu penso, né? Mas o sócio, se eu fosse sócio, eu ia querer saber, ué, vocês estão gastando Mas quanto? o golpista, ele está de olho em todos os detalhes, tá? Verdade. O golpista, ele clona celular e pede dinheiro para a gente, que é dinheiro do amigo, e se passa por nós, né? Então, a pessoa pode adquirir um empréstimo usando esses dados. Olha aí. Tem fonte de renda, tem caixa, sabe como é que é, né? Aí, nosso corretor aí, o Hudson, ó, experiência aí com isso, né, Hudson? Deve ter muito golpe aí nessas coisas, né, cara? Não, do corretor é uma coisa muito esquisita. O cara anuncia um apartamento, digamos que você é corretor e tem um apartamento. Ele anuncia seu apartamento. Você anunciou seu imóvel como corretor e ele vai lá e anuncia o seu apartamento. Olha, É cheio de golpe, viu? Ixi, mano. Né? Se vocês forem fazer negócio, procura uma imobiliária idônea, viu? É cheio de maracutaia isso aí. Toda a área, né? Toda a área, sem dúvida, Hudson. Obrigado, viu? Gorete, você, por favor. Bom, que eu poderia colaborar aí com a aula de hoje, né? Em termos de informação. Assim, realmente eu sou contadora, mas assim, eu não exerço a profissão, né? Eu sou bancária também. Então, a minha formação é contábil. E eu só tenho uma preocupação com relação
a partir do momento em que a gente institui uma prefeitura, é que a partir do momento que você gera um CNPJ, independente de você ter receita ou não, você passa a ter obrigações, principalmente de prestar informação aos órgãos federais, estaduais, se for o caso. E a questão, Jean, é que essas obrigações, às vezes o processo é dinâmico, ele muda. Então, não é uma coisa que está ali uma cartilhazinha onde a Gorete vai consultar e vai dizer, olha, ela tem que prestar isso. A gente dá uma gugada, você até vê algumas coisas, mas você não sabe se é exatamente aquilo ali. E o contador, né, ele tem essa informação periódica, ele se atualiza periodicamente, ele faz assinatura de boletins, ele tem os sites onde ele... Ou seja, ele está ali, é o dia a dia dele, né? São as regras que ele tem que cumprir. Então, assim, o ideal, quando a prefeitura ainda não tiver condição de contratar um contador, é que algum morador, né, se o ideal seria se algum morador que estivesse atuando, né, pudesse dar, ainda que fosse essa assessoria e fazer essa parte de prestação de contas, que eu quero dizer, junto aos órgãos públicos, porque é a falta dessa informação que gera a multa, né? É igual, se você não declarar, se não fizer você é obrigado a declarar seu imposto de renda. Se você não declara, você já automaticamente, no mínimo, vai pagar uma multa para a Receita Federal. E assim, as pessoas jurídicas, mesmo sem fins lucrativos, também têm essas obrigações, né? A parte de fazer uma conciliação bancária, juntar essa documentação, elaborar um balancete, isso é muito simples. Isso aí a gente nem para uma entidade como a nossa, assim, uma entidade sem fins lucrativos, principalmente se ela não tiver uma movimentação muito grande, é uma coisa que nem precisaria de contador. Isso é uma coisa que qualquer pessoa que tem conhecimento financeiro de fazer ali, pronto, dá para fazer, né? Então, a necessidade desse contador atuante mesmo é mais em função dessas outras obrigações, porque você tem que estar muito atualizado para você não gerar aí incorrer o risco, às vezes, até de involuntariamente, né? Ali na 715, pode ter acontecido até isso. Estava sem recurso, não tinha, eu não sabia que tinha que prestar essa informação, e daí, de repente, o governo não perdoa, né? Você deixou de fazer aquela obrigação, ele vai multar mesmo e não tem choro nem vela, né? Esse é um ponto. O outro ponto da divulgação das informações é bem dentro dessa linha aí mesmo, assim. Óbvio, eu não acho, não é nem que eu vejo assim, muito risco de expor dados, no caso, porque, assim, como o colega falou aí, pode correr o risco de contratar um empréstimo, não é bem assim. Outras coisas seriam necessárias para que isso acontecesse. Mas tudo bem, pode usar aquela informação para um fim devido. Só que as informações que você precisa dar transparência e publicar seria um balancete, pura e simplesmente o balancete ali, um parecer do Conselho Fiscal, dizendo, olha, eu vi essas contas, estão ok, né? O Conselho Fiscal foi legitimamente eleito, vamos assim dizer, né? Então, tem poder, a assinatura dele ali naquelas contas tem poder e responsabilidade no momento em que ele assina aquilo ali. Não tem necessidade de você botar numa prestação de contas, numa divulgação, extrato bancário. Você vai divulgar o balancete. O extrato bancário, o número da conta, isso aí compete ao executivo da prefeitura e ao conselho comunitário, ao conselho fiscal, compete a ele. Eventualmente, um morador falar, eu acho que esse balancete aqui está errado, eu quero ver a conta, ok, esse morador tem o direito de chegar lá e pedir para ver, né? Ele até tem, né? Mas isso não precisa ser exposto, né? Não precisaria ser publicado. O que precisa ser publicado é o balancete, parecer do Conselho Fiscal, ponto. Né? Eu acho que basicamente isso assim que me ocorreu diante de todas essas falas aí que vocês trouxeram. Acho que Beleza, isso. Gorete. Obrigado. Como eu te falei, foi a 215 Norte, eles compartilham tudo, né? Eles não só colocam isso, eles botam tudo lá. Então, tá tudo, tá extrato, tá tudo, tá. Então, essa é a questão que surgiu. Eu acho desnecessário. Eu acho desnecessário, assim, Pois é. não,
Eu acho que só dificulta, porque assim, o morador, ele quer, você compartilhar um planinho de ação onde você colocou lá, ó, a prefeitura planejou fazer isso durante o mês, e fazer um checklist, ó, se ela fez, para fazer um acompanhamento ali do que está planejado e o que está sendo efetivamente executado. Eu acho isso válido. As contas para mostrar que está tudo sendo pago direitinho, né? Então, eu acho válido. Agora, porque o pormenor ali da gestão da prefeitura vai causar até desinteresse por parte dos moradores, porque vai ficar tanta informação que ele vai se perder no meio daquela informação toda. Pois é. É isso, né? Então, isso é muito pessoal, mais uma vez, vai depender de cada gestão, como querem fazer, isso daí é muito pessoal, tá bom? Complementando aqui o que a Gorete falou, eu acho que um contador profissional com carimbo ali dá muita credibilidade no trabalho, né? Claro que é simples o que foi feito, mas dá muita credibilidade e esse ponto que a Gorete trouxe é muito importante. O pessoal é muito especialista em tudo, qualquer assunto eles estão por dentro, estão atualizadíssimos, se precisarem de qualquer coisa, eles dão assistência, não é nem pelo balancete em si, mas é por toda essa assistência, né? Uma assistência muito profissional, muito bem feita, né? Então, é isso. E assim. traz segurança, né? Para quem está à frente ali da prefeitura, né? Ter esse suporte é muito importante para o prefeito, para os membros do Conselho Fiscal, Conselho Comunitário, é importante. É isso mesmo, é isso mesmo. Bom, tem outras pessoas que levantaram a mão aqui na sequência, a Yara e depois as duas Ritas foram ao mesmo tempo. Uma Rita baixou a mão, mas a Yara levantou primeiro aqui. Oi, Yara. Não, mas desculpa, o meu foi sem querer. Tá bom, beleza. A minha sugestão na questão da divulgação das informações, concordo com tudo que a Gorete colocou aí, e hoje em dia a gente tem um recurso, aquele Google Drive, a pessoa recebe o link, olha o que quer olhar e pronto. Ótimo. Né? Eu acho que assim, pode colocar, toda conta de e-mail do Google tem uma quantidade de espaço de armazenamento. Você pode deixar lá, criar um link para aqueles que pedirem, manda o link, a pessoa acessa, está tudo certo. Uhum. Não tem muito... É isso mesmo. Não, perfeito, perfeito. Bacana. Legal, Yara. Rita, Helena. Tá sem áudio, tá, Rita? Agora? Agora sim. Ok. Tá. Não, é porque eu não sei se é correto ou não, mas os pagamentos que têm que ser feitos, nesse caso, os pagamentos são todos feitos por algum executor da prefeitura, ou você passa todos os boletos, todas essas coisas para serem feitas pela empresa de contabilidade? Porque eu já conheço históricos e mais históricos de pessoas que passavam essas contas para serem pagas, e aí, às vezes, não eram pagas e a pessoa estava achando que tinha sido lançada, que tinha sido paga. Uhum. Então, o mais seguro, o que é mais seguro ser feito? Ser feito pelo executivo da prefeitura e só passar a documentação para ser legalizada pelo escritório de contabilidade. Rita, sem nenhuma dúvida, tem que ser do executivo. É uma responsabilidade de você colocar a conta bancária num contador, mesmo que você tenha muita confiança, não é certo. A responsabilidade é da diretoria executiva. No caso, o prefeito, a prefeito, o presidente, em alguns casos, o tesoureiro, depende do estatuto, né? Porque é sério isso de ter até a senha do banco. Assim, você não pode estar com 10 pessoas com a senha do banco, não por desconfiança, mas é perigoso, alguém clona e tal. É uma responsabilidade muito grande. Então, pagamentos são vocês têm que fazer os pagamentos, passa tudo, não deixa nada em mão de contador de ninguém, não. Eu recomendo não fazer isso, tá? Proteção de todo mundo aí. Fica na responsabilidade total da diretoria, tá bom? Tá, perfeito. Ok. Beleza? Obrigada. Beleza. Pessoal, algumas dúvidas, querem tirar dúvidas ou mais comentários sobre? Rogério, Giovana, Cleia, Paulo. Jean, Sim. o que eu poderia
falar aqui com a minha experiência. Posso falar? Por favor. É o seguinte, é até engraçado, mas às vezes eu brinco com a minha empresa de contabilidade, gosto muito dela, sabe? Mas às vezes ela quer me pedir algumas coisas e eu discordo. Então ela tem que me convencer, sabe? Mas eu olho a empresa de contabilidade da seguinte forma: ela é limitada, ela é muito limitada. Ela, além de ter os erros que você comentou, que não pode confiar em todos os membros da empresa de contabilidade, que a empresa de contabilidade é feita de uma pessoa só, e fraudes ocorrem dentro das próprias empresas, é o mais comum, né? Então, não dá para você jamais colocar na empresa de contabilidade a sua confiança absoluta, porque é muita gente. Então, isso a gente não pode abrir mão, em hipótese nenhuma. A responsabilidade é sua e somente sua, e nem no subsíndico. Quando eu passo para o subsíndico, eu ainda vou pegar recibo dizendo qual a data que eu passei. Eu posso mudar até as senhas, se for o caso, tudo controle absoluto seu. A responsabilidade é toda sua. Agora, eu ainda falo o seguinte para a empresa de contabilidade, quando ela parece que não entende muito o meu lado, né? Eu acho que eu falo para ela assim: olha, vocês não são auditores. Quem é auditor, eu não sei se as pessoas confundem isso. Empresa de contabilidade não é auditora, ela não dá garantia máxima de que as contas estão corretas, ela só contabiliza. Como foi dito aí, não me lembro quem falou, não sei se foi a Gorete, dá um recibo de 1 milhão e gasta 100 mil, né? Então, a empresa de contabilidade não vai conferir isso. Então, até eu falei para a empresa de contabilidade: olha, se eu comprei uma coisa simples, como, por exemplo, um saco de adubo, esse saco de adubo foi gasto com o condomínio, no jardim do condomínio, ou foi gasto no meu sítio? Por exemplo, não é? Agora, se eu comprei um saco de ração para cachorro e o condomínio não tem cachorro, está evidente, né? Está evidente, olha, o condomínio não tem cachorro. Como é que comprou ração para cachorro, né? Então, assim, a empresa de contabilidade ela tem uma limitação, ela não é auditora. E aí eu vou dar importância do que você falou, Jean, para os Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal vai olhar: tal despesa foi gasta e colocada no condomínio, seja ela um saco de adubo, seja uma obra de 112 mil reais, a empresa de contabilidade não sabe se aquela obra está sendo executada no seu prédio. Ele é muito limitado, a empresa de contabilidade. Só esse destaque que eu quero dar, né, para a importância de você ter o controle absoluto da sua conta, e o Conselho Fiscal ter o controle absoluto se o dinheiro gasto foi investido no próprio prefeitura, por exemplo, no caso, né? Então, contratou, né? Foi feito aquele Rio de Janeiro? Eu queria só... Rogério? Travou. Finalizou? Travou. Rogério? Ih, acho que ele travou, né? Bom, mas perfeito que... Aí, voltou. Está aí, Rogério? Eu estou te ouvindo bem. É isso. Beleza. É isso. Rogério, perfeito seu comentário, certinho, perfeito. Essa responsabilidade é total do Conselho Fiscal, né? O nome diz, né? Conselho Fiscal, tá ali fiscalizando, vai fiscalizar tudo, centavo por centavo, se está certo ou não. Opa, tá errado essa data aqui, não confere, tá em outro mês, tá errado, né? Porque acontecem erros, né? Tanto a diretoria executiva pode enviar um erro, ou a própria contabilidade, como o Rogério trouxe, errou, não percebeu, ele não tem obrigação de fazer isso, então passa batido. Então, o Conselho Fiscal que tem que estar ali de olho em tudo, tudo. É muito importante ter pessoas comprometidas aí para fazer isso, né? Protege a todo mundo, né? Protege todo mundo. Cleia, você quer compartilhar algo aí da sua experiência da sua quadra, por favor, nessa questão? Não, aqui, Jean, a gente ainda não tem arrecadação, né? Como a prefeitura ficou praticamente desativada, sem nenhuma ação por muitos anos, apesar do CNPJ estar regular, graças a Deus,
Mas aqui nunca houve participação dos condomínios quanto a uma contribuição financeira mensal. Então, a gente ainda está naquela fase de conscientizar os síndicos da importância de se ter uma contribuição mensal para honrar até despesas pequenas que, por exemplo, o governo não nos atende, como roçagem, jardinagem, o lixo verde que descartam na rua, essas coisas assim. Mas, então, o que é que nós estamos fazendo? Os próprios moradores da quadra, não, dona Cléia, nós vamos ratear, a gente não quer recibo, vai sair do nosso bolso mesmo, vamos embora fazer, porque ninguém está fazendo. Por enquanto, está desse jeito. Uhum. E um trabalho de conscientização junto aos síndicos. Porque, às vezes, o morador que cobra uma ação, mas nem ele tem conhecimento que o síndico dele não quer contribuir com a prefeitura. Né? Então, tem esse problema, eu já vi isso em outras prefeituras, que o síndico não compartilha, né, aspas, de nada com os seus moradores, mas os moradores cobram da prefeitura. Sim, eu tenho um contador, né, eu também sou contadora, e eu já falei, gente, na hora que tiver essa arrecadação, a gente tem tudo na mão. Eu não vou poder assinar, porque você não pode assinar sua própria conta, né? Mas, por exemplo, eu tenho na família 3 pessoas que são contadoras que poderão fazer esse trabalho até de forma gratuita. Mas eu não abro mão de transparência e responsabilidade contábil e fiscal, porque é muito sério realmente. Às vezes você pega uma nota fiscal, até em condomínio a gente vê isso, e o síndico não se atém nem para a validade daquela nota. Né? Tem muito caso assim, muito, muito. O cara dá uma nota em novembro, a validade foi em fevereiro. E, às vezes, nem o serviço de contabilidade percebeu isso. Então, é assim, eu concordo que, cara, tem que ser muito vigilante, muito vigilante. Agora, por exemplo, tem rateios que a gente faz aqui, que aí o síndico fala, ô, dona Cléia, mas eu vou precisar de um recibo. Tudo bem, eu posso lhe dar um recibo com o CNPJ da prefeitura, eu assinando, mas eu vou ter que prestar conta disso, realmente. Aí ele fala assim, não, dona Cléia, para tudo, não precisa, sai do meu bolso, não quero complicação. Então, depende da tratativa que você tem com o síndico, no caso, né? É assim que eu vejo, por enquanto, ainda está assim. Perfeito, Cléia. Pessoal, acho que a caravana da Coca-Cola está passando aqui agora, tá mó barulho. Vocês estão ouvindo aí? Dá para ouvir não, né? Não, não Tá ouvi, uma não. buzinada, gritaria. Levei Qual a quadra, Jean? 105. Tá lá. Tá passando agora aqui. Mas, enfim, voltando. Cléia, muito bom o que você falou. Rapidinho, tá, agora? Já, tipo, a Veridiana entrou agora, mas eu vou falar rápido. Isso foi muito importante que você falou e, inclusive, você me fez lembrar, Cléia, sobre o recibo, porque eu falei para vocês não aceitarem recibo de lojas, mas a prefeitura não tem como emitir uma nota fiscal, né? Então, esse recibo ele informal, com carimbo, com CNPJ e tal, ele é suficiente. O comprovante de pagamento e o extrato, como a gente falou, ele é muito importante, né, para isso, para ajudar nessa prestação de contas também, no caso da prefeitura emitir um recibo, né? Porque a gente não tem recibo, como. Exato. Só trazendo aí, tá? Gorete, contigo. Sim. Rapidinho, só para aproveitando que a Cléia trouxe essa informação da prefeitura dela, né? Que está ativa, CNPJ ativo e ainda não tem ainda receita contabilizada, né? Naturalmente nem despesa. Aí, Cléia, então, pelo fato do CNPJ estar ativo, vocês têm informações que vocês têm que prestar, seja para o governo federal ou estadual, não sei, alguma informação que vocês têm que prestar anualmente, periodicamente? Sim, o que eu tenho feito aqui, no final do ano, no período de, como é que chama, de imposto de renda, por exemplo, eu faço um relatório anual. Tá? Eu faço um relatório anual porque, independente de você ter receita
ou ter despesa em nome da prefeitura, você tem um CNPJ. Então, aquele CNPJ você tem que estar registrado lá na Receita Federal, inclusive tem uma DBE, né? Porque é exigido agora a DBE. Então, eu faço um relatório, tá, de tudo o que ocorreu, demonstrando que não houve despesa, que não houve receita, mas a fim de manter o CNPJ regular. Porque Ativo. se eu não fizer isso, aquele ano fica pendente. Certo. Entendeu? É isso que eu faço É a todo isso ano. que eu me referi, é essas obrigações que a gente tem, independente da gente Isso. ter receita ou despesa. O CNPJ, eu fui até a Receita Federal quando eu assumi a prefeitura, e foi a orientação que eles me deram. Não importa se a senhora tem receita ou despesa, para a Receita Federal, se o CNPJ está ativo, o estatuto está vigente, houve uma eleição legal e transparente, né? Ou seja, a comunidade participou disso. Então, a senhora precisa manter, regular o seu CNPJ, porque se amanhã ou depois se abre uma conta bancária ou tem um patrocínio, vai receber um patrocínio de alguém, uma emenda parlamentar, por exemplo, né? Se o seu CNPJ não está regular anualmente, cai por terra todo o patrocínio. E eu Excelente. acredito também até que a questão de você comprovar que você é uma entidade sem fins lucrativos, não é isso, Cleia? Porque se você não presta essas contas, você tem que provar que você é sem fins lucrativos. Senão, o governo pode entender que você está usando aquilo ali para uma atividade comercial ou prestação de serviço, por exemplo, e está sonegando imposto. Perfeito, Gorete. Cleia, está sem áudio, ficou sem áudio. Ah, desculpa. E isso tem que ficar muito claro no estatuto, né? Que a comunidade, a prefeitura, é uma comunidade sem fins lucrativos. Isso. Não tiver essa frasezinha aí pronto, aí é problema. Nem vão aceitar, na verdade, né, Cleia? A Associação de Moradores Isso. é sem fins lucrativos. O cartório vai botar, Isso. ó, não pode, não pode, nem Isso, pode. a gente tem uma prefeitura, só até para clarear aí a cabecinha de quem vai abrir uma prefeitura, desculpa me meter rapidinho, Que isso, fica à vontade. uma prefeitura vizinha que tem anos, que é prefeitura, mas devido a um débito de um prefeito de 8 anos atrás, perdeu o CNPJ. Entendeu? E perdeu o CNPJ e continua a dívida. Era uma dívida de conta de água, por exemplo, né? Que foi isso que aconteceu, de R$ 1.000, hoje já está em 40 e tantos mil. Nossa, Não tem como pagar. que isso. Muito atenta a isso. Muito atenta. Eu fico muito preocupada, porque mexer com o dinheiro dos outros não é brincadeira. É sério, não é brincadeira. Perfeito, Cleia, só fala. Gente, o papo está muito bom, mas a nossa convidada especial chegou, está aqui presente, chegou de fininho ali, está aí, Veridiana. E aí, amiga Veridiana, tudo bom? Olá, Jean, que bom. Boa noite a todos e todas. Boa Oi, noite, Veridiana. Boa noite, Tudo bom, seja Jean? bem-vindo. Obrigada. Antes de te passar o microfone, que você é nosso convidado especial, queria primeiro agradecer aqui, tá, Veridiana, por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente, compartilhando suas experiências aí, numa quadra tão linda, tão bem cuidada como é a sua. E gratidão, viu, Obrigada. por estar com a gente. Obrigada, eu que agradeço também. É sempre bom compartilhar, né? Super. Aí o microfone que está contigo, você fica à vontade para falar das suas experiências, enfim, está livre para você, tá bom? Tá legal, Jean. Bom, eu me mudei para 215 em setembro de 2016. E, enfim, a gente chegou aqui, a quadra estava muito abandonada, a prefeitura não estava ativada, né, já havia alguns anos. E eu com filhos pequenos, né, a primeira coisa que chegou à nossa vista foi o parquinho, né, da quadra. Então, o nosso bloco é bem de frente para o parquinho, enfim, estava um parquinho perigoso, abandonado, quer dizer, a quadra toda em geral, né? E principalmente
essa articulação entre os moradores, porque eu só cheguei agora, mas eu ouvi aí essa ideia da associação de moradores, que é assim que eu entendo a prefeitura, né? É um coletivo, é uma representação dos moradores da quadra, né? Que pensam aí coletivamente a quadra. Então, quando eu cheguei aqui, foi curioso, porque algumas mães perceberam essa necessidade, então fui eu e mais duas, não tinha prefeitura, isso em 2016. Em 2017, a gente fez uma arrecadação, começamos a mobilizar a quadra. E aí a gente conseguiu arrecadar quase 30 mil reais, então fizemos rifas, fizemos sorteios, colocamos faixas na entrada da quadra, com a ideia de reformar o parquinho, né? Então, a primeira... eu falo isso aí, esse antes da prefeitura, porque eu acho que tem aí algo que acontece antes para que a prefeitura seja também efetivada, né? E eu acho que isso vai trazendo mais vida para a quadra, nas relações. Bom, e aí a gente conseguiu fazer essa reforma do parquinho. A gente teve um pequeno patrocínio do supermercado Para Você e do exame, do laboratório exame. Então, a gente fez uma inauguração do parquinho e tal. Só que a gente, assim, falava da importância da reativação da prefeitura, só que ninguém queria assumir. Então, era também um grande problema, porque ficava nesse impasse. Então, a gente ficou mais ou menos aí de 2017 até 2019, fizemos essa reforma do parquinho, mas parou por aí, né? E a gente começou a pensar nessa questão Acho que tem torcedores aqui gritando, não sei se vocês ouviram aqui do lado. É o Galo que vai jogar hoje? Não sei. Bom, fecha parênteses. E aí, a gente, numa conversa, por que acabou? Esse parquinho acabou reunindo muitos pais que acabaram tendo afinidades e os filhos brincando. E aí surgiu essa conversa, e na época, em 2019, quem resolveu assumir foi o Rafael Dubé, que hoje, inclusive, está como secretário em Pernambuco, do governo do estado, e eu entrei como vice-prefeita na época, e aí a sugestão foi a gente fazer uma gestão coletiva. Então, a gente tem várias secretarias, Secretaria de Cultura, Secretaria de Finanças, Secretaria de Calçadas, Secretaria de Jardins, Secretaria de Comunicação. A gente fez aí uma secretaria pensando que a prefeitura teria, né, que ser pensada coletivamente, não em nome de um prefeito. Eu acho que isso foi uma decisão acertada que a gente fez, porque acho que aí traz mais essa ideia mesmo de associação de moradores que representam esse projeto, né? Então, a gente fez toda a reativação da prefeitura, com todos os trâmites legais, né? A reativação do CNPJ da prefeitura, e, claro, uma assembleia que foi convocada e que todos os síndicos deveriam participar, porque, enfim, tinha aí a presença dessa representação, né, dos condomínios, e que, enfim, a gente decidiu nessa assembleia a reativação da prefeitura, né, de fazer as eleições, de ter a comissão eleitoral composta pelos síndicos, enfim, a gente fez todo o trâmite para que a prefeitura fosse reativada. Né? É por aí mesmo, Jean? Contar um pouco da experiência? Tá. Perfeito. E aí, o que aconteceu? A gente também, em assembleias, a gente definiu o valor que cada condomínio iria contribuir mensalmente, né, para poder ter a manutenção da prefeitura né, e desenvolver os projetos que a gente decidiria coletivamente. Então, o que aconteceu?
Nós temos aqui, cada condomínio, independentemente do número de apartamentos, nós temos uma receita pelo condomínio, né? Cada condomínio, ou seja, cada bloco, nós temos 11 blocos. Na verdade, nós temos 10 blocos prontos, né, há muito tempo, e temos não sei se vocês já passaram por aqui, mas bem na entrada da quadra é o bloco que o Paulo Otávio está construindo a última projeção. Não está pronto e desde o início eles toparam, eles também participam dessa contribuição. Então, R$500 por condomínio. Então, todos os condomínios, a gente tem uma receita de R$5.500 mensal, que a prefeitura administra, né? Um outro ponto que eu achei importante que vocês estavam falando aí, é lidar com as receitas da prefeitura, né, de ser uma gestão bastante transparente, que a gente queria também que deixasse isso muito, muito, muito claro para todo mundo, né? Então, a nossa alternativa que a gente achou que, dentro dessa receita, a gente contratou uma empresa de contabilidade, que a gente tem desde o início e ela faz todos os balancetes. Então, assim, por exemplo, qualquer projeto que a gente faça, como, por exemplo, quando a gente trocou as lixeiras, ou quando a gente reformou mais uma vez o parquinho, ou quando a gente fez o bicicletário, os totens, né, dos pets, quer dizer, qualquer coisa, né? Claro, a gente pede a emissão da nota fiscal com o nome do CNPJ da prefeitura, com o CNPJ da prefeitura. Então, todos os documentos são encaminhados para essa empresa de contabilidade, que, enfim, e a gente tem, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco o nosso blog. A gente fez um blog que tem vários itens, e um deles é esse canal da prestação de contas, né, que estão anexados todos os balancetes, né, do que entrou, do que saiu, enfim, para que a gente, né, tenha absoluta transparência em relação a isso. Então, qualquer morador, inclusive qualquer cidadão, pode chegar, não só daqui da quadra, pode entrar dentro do site, né, acessar esses documentos e ver com o que a gente gastou, o que a gente gastou, perceber aí toda essa movimentação. Então, a prefeitura foi reativada em meados, novembro, mais ou menos, outubro de 2019, tá? E em 2020, em novembro, o Rafael, para assumir lá em Pernambuco, ele renunciou e eu entrei como prefeita, né? Então, nós não temos vice-prefeito hoje. Eu assumi a prefeitura, nossa gestão vai até maio do ano que vem. São 2 anos de gestão. Mas o que eu sinto também em relação a isso? Quando eu assumi, para mim foi um grande desafio, porque, enfim, acho que todos nós, outros mais, outros menos, mas a gente tem inúmeros envolvimentos, né? Então, eu adoro fazer parte dessa comunidade, assim, da gente poder pensar juntos a quadra e de trazer melhorias para a quadra e eu acho que trazer uma quadra mais viva, né? Acho que a gente teve vários eventos de música, acho que o Jean participou, né? Ajudou a gente demais a coordenar aí durante a pandemia, né, Jean? Um evento belíssimo e todo mundo lembra. Então, acho que essa é um pouco a ideia, assim, que a prefeitura ela deixa a quadra mais viva. Pode até ser, não sei se necessariamente. Eu imagino que essa questão da efetivação da prefeitura, ela traga uma organização, uma sustentação para a gente poder fazer vários desenvolvimentos. Aí eu entrei, né? E logo, então a gente tem, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então a gente registra todos os nossos feitos, né, gente, qualquer coisa. Então tem o registro disso no blog, com fotos, às vezes tem o antes e o depois, né? A gente, então, gosta, né, e acha que é necessário mesmo essa via de comunicação também com esse documento disponível a todos, para que todos possam ver, possam compartilhar, possam também
entrar em contato, perguntar. Então, aí a gente tem uma série de projetos que a gente desenvolveu, tem alguns que estão chegando aí nesse finalzinho de ano, começo do ano que vem. Tivemos a emenda parlamentar também, que a gente trocou ano passado, a iluminação toda da quadra, né? A gente está apostando agora também no próximo ano que a gente tenha, ou nos próximos, né? Mas a troca também das calçadas, né? Que também estão pensando na acessibilidade, as condições da calçada estão muito ruins, mas a gente tentou arrumar aí, mas enfim, precisa de fato dessa intervenção. E eu vejo as pessoas muito interessadas, assim, a gente tem um grupo agora de mais de 200 pessoas, que chama Convivência 215, que é um grupo dos moradores, que aí ali a gente troca desde dica de a melhor rabanada do Natal para comprar, até, não sei, indicação de um pedreiro. Isso eu acho de uma riqueza, assim, a gente poder, não só da indicação, né, mas às vezes tem até situações assim de ajudar o próximo que está precisando, ou de informar né, condições que estão acontecendo ali ao nosso redor, eventos culturais também, eventos da quadra. Então, ali ficou um grupo que a gente chama de convivência. A gente também tem um chamado Informes 215, que a gente coloca, não tem diálogos ali, a gente só coloca ali os feitos da prefeitura como um registro, né, para aqueles que não querem ficar no grupo da prefeitura, porque, enfim, tem aí as mensagens, mas eu tenho visto o grupo muito focado, né? Não é um grupo que se fica muito focado na 215, em contribuições ali, assim, muito ligado aqui à nossa quadra. Então, que mais? Então, dentro desse... O que também acontece? A gente tem essa gestão, se fala sempre, qualquer decisão é comunicada ali, qualquer, né, ou qualquer ideia. Olha, pessoal, nós vimos, né, tem um bicicletário de um design na Espanha, e a gente fez um orçamento, o serralheiro está pedindo isso, esse está pedindo aquilo, e aí a gente fez um bicicletário na forma de uma bicicleta, que as crianças deixam as bicicletinhas antes de entrar no parquinho. E aí, então, essa gestão coletiva, ela é importante porque... E a gente também tem uma comunicação com todos os síndicos. Então, a gente também tem um grupo com todos os síndicos. A gente agora está tentando implementar a segurança privada, que é a Ronda, né? Eu acho que a segurança pública ela é fundamental, mas a gente sente que está precisando da segurança privada. A gente tem uma quadra ao lado, que é a 214, que teve muitos benefícios com a Ronda, então a gente está nesse processo agora de anuência, né, de todos os condomínios para poder começar essa segurança privada a partir do ano que vem. Então, isso eu acho um ponto importante, assim, da gente poder ter assim, essa questão da gestão coletiva. É claro que né, conversa, pergunta, decide, não concorda, vamos conversar, né, tem um investimento mesmo em relação a isso. Mas eu não conseguiria estar nesse lugar se fosse uma decisão somente minha, única, sabe? Essa coisa, não consigo pensar a prefeitura nesse modelo, às vezes, hierárquico. Eu acho que a coisa, né, ela é vertical, ela é discutida, ela é participativa. Pode haver conflitos, porque os conflitos fazem parte das relações humanas, mas é que é possível conversar, pensar juntos. Então, eu acho que esse é um grande ganho para a quadra, né? Assim, eu acho que a gente vai... Fizemos um pomar também recentemente com árvores frutíferas, né? Com árvores, claro, de pequeno porte, mas fizemos várias plaquinhas de identificação com QR Code, com as crianças podendo ver o nome das árvores, né? Saber o nome das frutas. A ideia também que vem é fazer um programa de educação ambiental com as crianças também.
A gente tem vários projetos por aí, mas o legal é que a gente vai pensando isso coletivamente, né? Então, essa gestão vai até maio, e aí vai haver uma convocação de novas eleições, e também acho que a ideia também possa ser, né, as pessoas se interessarem com esse tipo de vínculo com o espaço público, né? Esse é um ponto também que eu acho importante. As pessoas estão usando mais, a gente até viu que na pandemia isso acabou sendo mais procurado mesmo, espaços com né, de ar livre, bastante verde, espaços para as crianças, os adultos, idosos, enfim. Mas eu sinto isso, assim, acho que a quadra tem aniversários, tem aniversário de crianças, às vezes tem encontros que a gente faz, alguns eventos de música, a gente teve um recente, há uns 2 meses atrás, ou 3, que teve um grupo de chorinho tocando com a gente vai fazer um agora em dezembro com jazz natalino, todos convidados, dia 11 de dezembro, vou mandar o convite aí para o Jean, depois ele compartilha com vocês também. Então, acho que é isso, se vocês tiverem qualquer pergunta a fazer, alguma dúvida, alguma questão, acho que eu consegui falar um pouco, né, Jean, assim, pela ideia da quadra. Excelente, Veridiana. E foi muito curioso que você falou numa linha do tempo, assim, tudo que a gente vem falando aqui, né? Por exemplo, é incrível, desde o comecinho, muito interessante. E eu já dei spoiler da prestação de contas que vocês fazem aí, viu, Veridiana? O Legal. Clauder falou isso na outra turma, ele comentou assim, eu achei interessante, eu pesquisei, eu olhei no blog e eu comentei, porque o assunto principal da aula de hoje era justamente prestação de conta, contabilidade, né? Essa questão. E Posso aí, mandar, então, o site para vocês abrirem aqui agora? Posso? pode sim. Ah, Você quer compartilhar a tela ou quer que eu faça isso? eu peço para que você faça, Tá bom. porque nessa correria eu fui buscar as crianças, meu computador ficou dentro do carro, e até eu ir buscar o computador e voltar, eu iria demorar mais, eu não queria demorar mais. Pois Aí eu é. vou passar para você aqui o minutinho. Tranquilo. Inclusive, a gente passou do tempo, estamos passando do tempo, mas se vocês concordarem, pessoal, vamos um pouquinho mais aí para fazer as perguntas. Desculpa, não, eu só de repente vocês ficam só com o site e depois vocês deem uma olhada, só para divulgar Tá. mesmo. Não Não, precisa beleza. deixar. Eu vou mostrar rapidinho para o pessoal, depois o pessoal vê aí com calma, né? E, inclusive, puxando já o ponto, a gente vai abrir a rodadas para perguntas, né? E eu já te começo fazendo uma aqui, que tem a ver que o Rogério, acho que tem um complemento depois aí, que ele deu uma dica, porque assim, ficou uma questão de uma preocupação com a prestação de contas para pessoas que, por causa dos golpes, sabe, Veridiana, que tem, assim, porque vocês lá divulgam extrato, os dados bancários, do condomínio e tal, então a gente meio que ficou nessa dúvida, cara, será que é interessante por isso ou só uma prestação reduzida? Então a gente queria te trazer isso, né, Rogério? Você quer falar aí, por favor, para me complementar essa dúvida aí? Já não tenho o que complementar, né? Porque a minha última detalhe que eu quis ressaltar é a importância de você, como prefeito, assumir todo o controle financeiro. A empresa de contabilidade fazer o balancete para mostrar a notas fiscais, aquilo bonitinho. E o Conselho Fiscal para garantir que o serviço que a empresa de contabilidade registrou foi realmente executado, as notas fiscais, aqueles gastos que estão no balancete, foram realmente executados no seu bloco ou na sua prefeitura. Só isso. Não, desculpa, não foi o Rogério que tinha falado, não. Perfeito o que você falou, Rogério. Era o Hudson, né? Ele não está mais aqui, eu confundi. O Hudson, ele levantou isso, né? Dessa questão, hein, Veridiana? É uma questão que a gente vai colocar, então, na próxima reunião, dia 8, porque, de fato, tem essa questão mesmo, né? E que, como é que a gente vai poder, de repente, ter esse sigilo desses dados, né? Bancários, por exemplo, às vezes por exemplo, tem conta, tem pagamento que eu faço,
e depois eu transfiro. É raro isso acontecer, porque a gente tem uma conta no BRB, né? A gente faz tudo por ali. Só que, enfim, eu acho que é válido o que vocês estão falando, certamente. Acho que é preciso pensar Legal. nessa segurança também. Porque é muito interessante, porque assim, claro que se fosse um dinheiro público, eu acho que é obrigação ser portal transparência, a gente vê tudo. Mas como é associação privada e cheio de golpista por aí, né? Fica essa preocupação. E a Gorete até comentou, né, Gorete, sobre divulgar algo como parecer do conselho, né? Você pode falar o que você tinha falado que foi legal, Gorete? Sim. Assim, os colegas trouxeram essa preocupação, Veridiana, assim, né, com relação, porque fica ali exposto a conta, dados muito detalhados do dia a dia da prefeitura. E o que eu trouxe foi o seguinte, que eu realmente achava que não tinha necessidade para você ser transparente, você não precisa expor o detalhe. Bastava que tivesse ali a prestação, o balancete mensal, um parecer do Conselho Fiscal, né, dizendo que as contas foram aprovadas. Se, eventualmente, algum morador quiser ver ali por dentro, questionar algum ponto ali daquele balancete e tal, vai estar a pastinha lá, a documentação toda, para que ele verifique. Porque, assim, com certeza, e aí, Jean, não precisa nem ser público, nós temos muitas empresas privadas que, quando você entra, claro, aí a gente está falando de grandes companhias, né? Mas você entra ali no site daquela empresa, você vai ali naquela parte de relação com os investidores, você ali tem balancetes, demonstrações financeiras, relatórios de administração, você tem tudo ali explicando e dando transparência, né, de tudo que aquela empresa realiza. Mas não nesse nível, assim, você não tem um extrato bancário ali mostrando qual é o número da conta que faz a conta movimento daquela empresa. Porque para você dar transparência, você não precisa chegar nesse nível de detalhe, né? Então, porque fica mais prático, já está prontinho, eu vou lá e publico, né? Mas eu acho que para ficar exposto no site, bastaria um balancete e o parecer do Conselho Fiscal dizendo que as contas foram aprovadas. Ótimo, vocês me deram uma boa ideia para conversar. Eu acho que é suficiente, a transparência está aí, feita da mesma forma, e sem expor, né? Sem expor dados. Legal. Bom, fica aí a contribuição também, né? Porque a gente achou muito interessante que é algo único. Eu nunca vi alguém fazendo uma prestação assim tão pública, né? Como vocês fizeram, mas sei lá, tanto golpe aí, clonando o celular. Mas é isso, e o que a Gorete falou também. Os documentos vão ser, a gente tem aí, eu tenho tudo arquivado, né? Então, assim, caso tenha alguma questão, a gente pode oferecer esses documentos para o morador ou quem, né? Exato. Agora, de fato, vale a questão. Qual é a necessidade de ter isso exposto assim, né? Acho que é uma boa questão para a gente... Esse nível de detalhe eu não vejo necessidade, né? Talvez uma mensagem assim, quer mais detalhes? Entre em contato, envie e-mail ao e-mail da quadra, sei lá, algo do tipo, né? Para a pessoa... Porque nem pouca gente quer ver tudo isso, sendo bem sincero. Tem gente que acha um saco e tal, mas então... Pode até se perder no meio daquela documentação, no momento que você dá ali o balancete, que você prestou conta ali até assim, uma questão, por exemplo, né? Eu acho que não é o caso que a prefeitura, mas você pode dizer de moradores que estão inadimplentes, vamos assim dizer, ou condomínio que esteja inadimplente, mas você não pode dizer qual é, né? Até por uma questão né, de ética mesmo. Então, assim, é isso que eu acho que tem que ter esses cuidados, né? Para não... Bacana. Ótimo. Gente, a Rita tinha levantado a mão, a gente já atropelou aqui falando 1000 perguntas, mas Rita, contigo, Rita, por favor. Veridiana, prazer, meu nome é Rita, eu sou moradora da 710 Norte, e nós estamos agora começando justamente a instituir a nossa prefeitura. Então, eu tenho uma curiosidade de saber se o comércio local de vocês fazem parte da prefeitura de vocês,
Se existe assim uma vantagem, assim, uma contribuição de receita para os moradores, digamos, eu tenho aqui a Fercom, no caso. Aí, se eu for da prefeitura, a prefeitura pode, olha, eu vou dar um desconto de 1%, porque você é moradora, você é só para valorizar o comércio local e existir uma contrapartida. E o que isso representaria para a prefeitura? Ótimo, vocês estão me dando várias dicas. Muito bom, Rita. Então, na época, a gente consultou a comercial, só que eles não tiveram interesse em entrar na prefeitura. Essa também é uma questão até em relação à segurança dessa ronda que a gente está pensando em instituir, porque acaba que contempla toda a quadra, né? Mas eles são bem receosos, assim, eles ainda não se vincularam aí à prefeitura. Então, a gente vai fazer um movimento, antes da gente efetivar essa questão da ronda, a ideia agora é tentar conversar com os comerciantes para ver como é que é a adesão disso. E até pensar em algum movimento para justamente fazer essa articulação dos moradores da quadra, né, com o comércio, que utiliza, né, bastante. Né? Isso é uma coisa boa. Brasília já tem uma dificuldade de trânsito, né? Eu falo pedestre, mas a quadra ou o comércio próximo ainda é uma referência para a gente poder transitar, né? Assim, então, acho que segunda dica que vocês me deram, muito bom. Obrigada, Rita. Nada. A gente ainda não tem, infelizmente. Meridiana, isso das dicas, assim, das melhores coisas que tem no curso é que é uma troca aqui. A gente não está aqui, faça isso, aquilo. Aqui é uma troca, né? A gente está aprendendo junto, um com os outros. As dicas vão surgindo, a gente vai se complementando, vai se ajudando. Tive experiências com você e o pessoal aí, mas olha aí, que dicas legais surgiram no assunto. Certamente. A gente aprende demais, né, nesses encontros. Eu fico muito feliz. E agradeço muito o convite, Jean, e a paciência, o carinho aí de vocês. E venham aqui na 215, se vocês quiserem, enfim, né, conversar também, e sejam sempre muito bem-vindos. A gente está sempre por aqui. Eu vou mostrar aqui. Oi. Oi. Pode falar, Cleia. Oi, Cleia. Tá me ouvindo? Agora sim, Cleia. Tá bom. Menina bonita, né? Só tem gente bonita nesse negócio. Obrigada. Olha só, aqui na 411, nós trabalhamos esse projeto da Ronda 8 longos meses. Nossa. Fizemos assembleia, as empresas vieram, reunimos com todos os síndicos, subsíndicos, conselheiros fiscais dos condomínios. Porque aqui a gente tem um grande problema. Os bares, né, com música ao vivo, perturbação do sossego. E um grande número de moradores de rua. Tem gente que não gosta dessa palavra, mas, infelizmente, é isso mesmo. Né? Principalmente nesse período de pandemia, a quadra ficou muito vulnerável. Por quê? Ela tem esse trânsito, o acesso àquela... Como é que chama? Eu não gosto de chamar isso, mas eu vou ter que chamar. Favela da UNB, invasão da UNB. Não é boca mesmo, né? A travessa está lá na favela. Então, nós trouxemos esse projeto da 15 para a gente tentar implantar aqui, o de Ronda. Minha amiga, por que não deu certo? Nós somos 18 blocos residenciais com 5 comercial. O comercial não aceitou. E a Ronda passaria por lá também. Certamente. Entendeu? Mesma coisa aqui. Realmente foi o maior problema que nós tivemos.
e 2 outros blocos residenciais que achou que era muito caro, do Estado, da segurança e por aí vai. Então, minha amiga, se você precisar de algum apoio nesse sentido, de chamar as empresas para conversar, para explanar você, eu estou aqui, pode contar comigo. Porque eu já ótimo. 3 delas, 3. A gente tem Fizemos, 3 inclusive, orçamentos também. A gente É. fez 3 orçamentos, estamos com vários documentos, a gente está fazendo uma lista dos prós e dos benefícios que a 214 teve. Por enquanto, é isso. Acho que ou todos os blocos apoiam, ou não dá para fazer. Não Ou tem não como dá. você falar assim, ah, não, esse não vai ter. Como é que vai ser? Todos Pois os é. outros estão pagando e o outro ali da ponta não. Aí fica difícil. Aqui nós tivemos esse problema. Então, por exemplo, o bloco, um exemplo que eu vou dar, A e o B, mas aqui tem o C, aí o C não quer. Querendo ou não, o C vai ser beneficiado. É isso. E vai deixar de pagar R$800 por mês, mas vai ter o benefício. Então, isso aí realmente é uma dor de cabeça. Realmente é uma dor de cabeça. Mas se eu puder lhe ajudar em alguma coisa, estou aqui. Obrigadíssima, Cleia. Está 411, né, Cleia? Você também está 411. Você está também no grupo lá do oficial, né? Do CAN. CCAN. Agora eu estou na diretoria também de CCAN. Sim, estou sabendo. Conta comigo. Também, obrigada, Cleia. Um prazer. Nada, amor. E o bom é que também nesses encontros aqui pelo vídeo, pelo menos, né, a gente está se vendo e sabendo a carinha, é tão bom ver, né? Olha, eu conheci a Veridiana de nome, famosíssima, mas agora é melhor, ela é bonita, agora eu sei que ela é bonita, o cabelo dela é bonito, ela é simpática. Obrigada. Ficou vermelha, a Veridiana ficou vermelha, a Giovana também, a Cleia elogiou hoje, a Giovana, a Veridiana, todo mundo vermelhinha já. Gente, Giovana é muito lindo, o sorriso da Giovana é contagiante. Que coisa boa. E agora o da Veridiana, calou todo mundo. Olha aí. Gente, pessoal, o papo está bom demais. Alguém quer fazer outra pergunta, por favor, para a nossa amiga Veridiana? Aproveitem. Vou compartilhar na tela aqui o blog para vocês olharem depois com calma. O blog está lindo. Estão vendo a tela? Estão vendo? Olha aí. Sim. Ok. Tem muita coisa, a quadra muito ativa, muito linda. Recomendo vocês olharem ponto a ponto, pessoal, aí tudo que ela falou. Eu sou encantado. Acho que eu vou me mudar para lá. Venham. Eu sou encantado, Veridiana, com as artes musicais que vocês fizeram, a escadinha de dominó. Cadê? Tem aqui? Legal, tá por aí. Acho que... Porque às vezes tá em um, mas às vezes tem mais fotos, sabe? De outros. Essa daí foi do Olhos d'Água, mas acho que está em outro documento. Dominó, mas né? tá aí também. Vamos ver se eu acho aqui rapidinho. Olha aí, vocês estão vendo, né, pessoal? Dá para ver aí quadradinho. Rogério, você levantou a mão, você pode perguntar, por favor, enquanto eu vou mostrando? Sim, gostaria que a Cléia e a Veridiana dissessem o custo que eles estão calculando para implementar essa vigilância. Cléia, você quer falar primeiro ou eu falo? Pode falar, amor. Rogério? Gente, é porque eu estou no celular, aí desapareceu aqui. Rogério. Isso. Oi, Rogério. Então, a gente teve 3 orçamentos, e agora eu não vou lembrar o nome das empresas, mas a empresa que a gente provavelmente, a ideia de contratar é a Ágil, não sei se vocês já ouviram falar, que é a mesma da 214. É um pouco menos que R$19 mil, Rogério. É um custo mensal altíssimo, né? Que seria dividido entre os 11 blocos. Então, acho que é 18.800, 18.700. Quanto que dá isso, gente, dividido por 11 blocos? Eita, deixa eu ver aqui. Eu sou de humanas, daquelas assim... Não... De cor, eu não sei. 11.600, mais ou menos. 1.600, mais ou menos.
Aí tem algumas discussões entre se é por bloco ou se é por apartamento. Porque tem apartamentos que têm 48 unidades, tem apartamentos que têm mais unidades, então ainda tem essa discussão a ser feita. Mas o valor é em torno disso, Rogério. Aqui nós também ficamos, na época, Veridiana, escolhemos a Ágil. Apresentou uma proposta melhor, apesar do pessoal não ter aceito. Mas, enfim, a proposta deles, para cada condomínio, ficaria R$ 800 mês, tá? Por condomínio. E por morador, R$ 60 e alguns quebrados. Eles colocaram a proposta nesse design. E estava oferecendo de brinde o domingo e o feriado, dia e noite, com Honda. E você pode pedir para eles, porque eles me ofereceram, tá, Veridiana? Quando foi, Cleia? Oi? Quando é que eles fizeram essa proposta para vocês? Foi agora no mês de agosto. Legal, eu vou... Depois a gente conversa no particular, eu te digo os detalhes. Então, como eles queriam fechar qualquer curso, eu disse, não, que aí a gente falou que a quadra é muito perigosa, né? Tem muito acesso. Nós temos 1, 2, 3 entradas na quadra. Ele falou, não, a gente oferece para vocês o domingo, dia e noite, e o feriado. A gente coloca no pacote. Eram 8 pontos para que o motoboy, não, motoqueiro, eu não esqueci o nome, que eles chamam lá, para ele vir a cada meia hora e bater naquele ponto. No dia seguinte, a prefeitura, no caso, o prefeito, a prefeitura, teria acesso àquele mapa, seria uma folha de frequência, realmente, que ele estava rondando na quadra. Entendi. Serviço excelente que eles ofereceram, inclusive eles fizeram uma live para a gente. Eu achei muito bom isso. Inclusive, assim, a gente se preocupou também de saber as condições de contratação dos funcionários, sabe? Assim, isso eu acho fundamental. Né? Nós exigimos, inclusive, que mensalmente fosse apresentada à prefeitura a folha de pagamento e benefícios dos empregados deles. Ótimo, boa dica, Cleia. Folha de pagamento dos empregados. Dos empregados e benefícios, porque, como eles trabalham motorizado, eles têm direito a 15 minutos de descanso a cada 2 horas de trabalho. Ou seja, esses 15 minutos ele não trabalha, é descanso. E ele tem alimentação, transporte e ajuda combustível. Beleza. Ajuda ótimo. Só para dar uma informação para vocês, eu sei, vamos para a gente só para vocês saberem, a gente paga a contabilidade é R$ 530 mês, e a gente também tem o serviço de jardinagem, acho que eu não tinha falado. Então, a gente tem um jardineiro toda semana, são 2, né? Assim, é uma empresa que a gente contratou, e essa é R$ 1.500. Então, assim, já comprometido, a gente tem aí R$ 2.030, né? 1.500 da empresa de jardinagem e os 530 da empresa de contabilidade. É dinheiro. É dinheiro. É dinheiro. Gente, eu estava mostrando... eu estou adorando a aula de hoje. Bom demais. Não, o papo está muito bom, o tempo está 8h30 já. Deu tempo do Paulo chegar e trocar até de casa, olha lá, o cenário dele já mudou. É por isso que, às vezes, eu desativo a câmera, porque, às vezes, eu tenho que me movimentar aqui para não ficar atrapalhando aí a atenção de todos. Né? Não, brincadeira. Paulo, você quer falar algo? Alguém quer falar? A Rita levantou a mão? Não, eu só quero elogiar e parabenizar
Eu conheço a quadra, embora eu não more aí, eu moro aqui um pouco distante, moro no Lago, mas a minha empresa fica na 116 e eu sou síndico de um bloco comercial na 116. E eu faço minhas caminhadas aí na 214, 215, 216 e conheço a quadra da Veridiana, realmente é muito bem cuidada, está de parabéns, viu? É muito bonita e a forma como se administra é fantástica. Essa transparência é fundamental para que passe credibilidade para todas as pessoas. Obrigadíssima pelo carinho, Paulo. O Paulo Veridiano é o futuro prefeito da 116 Norte, eu tô achando, hein? Só um spoiler aí, ó. Tá longe, pode ser, quem sabe. Tô brincando, parece que ele já é síndico, a gente fica estimulando para ativar lá a prefeitura na quadra, né? Tá certo. Valeu. Rita? São muitos ganhos. Sim. Obrigado, Cléia e Ediana, pelas respostas. Muito boas. Obrigada, nada, meu querido. Valeu. Aí, Rita, contigo. Vamos, pergunta da Rita. Deixa eu me achar. Consegui. Veridiana, você comentou que você ainda vai discutir na tua prefeitura se o rateio seria por apartamento ou por condomínio, né? Eu, particularmente, como nós moramos em casa, para nós aqui seria por per capita, por pessoa, porque se você considerar, às vezes, um bloco que tiver vários apartamentos vazios, quem vai assumir é o condomínio, tudo bem, não vai ficar sem você receber. Mas Sim. eu acho que no caso eu acho que seria mais democrático se fosse por apartamento. Por Isso apartamento. é uma sugestão que eu estou te passando em relação ao seu caso aí. Sabe, Rita, que tem um bloco já que se manifestou que só vai aderir se for por apartamento. Então, a gente já tem algumas manifestações, a gente já fez uma assembleia falando que a gente está com essa proposta, falamos sobre a segurança, então algumas pessoas já se manifestaram dizendo que teria que ser por apartamento, aí outros falaram que teria que ser por condomínio, enfim, acho que tem ainda muita história para rolar aí, depois eu compartilho com vocês como é que foi o final disso. E eu quero aproveitar a oportunidade para te cumprimentar pela todo o seu trabalho que você faz aí na tua prefeitura. E assim que der, eu vou dar uma passadinha. Uma outra pergunta. Vocês têm sede própria? Não temos, e inclusive é um desejo nosso aqui de ter um espaçozinho da prefeitura, né? A gente já fez um pedido até, por exemplo, energia a gente não tem. Então, quando, por exemplo, tem alguma festa, assim, alguma apresentação musical. Ficou sem áudio, Veridiana. Está sem áudio. Foi, agora sim. Tá sem? Não estou ouvindo. Sumiu o áudio. Alô, vocês estão me ouvindo? Aí, agora. Então, a gente pediu, até se vocês tiverem alguma ideia do que eu possa fazer aí, porque para a gente está difícil ficar sem energia aqui, porque sempre tem essa questão. Então, a ideia é ter um ponto de energia cedido para a prefeitura, porque a gente não temos sede e não temos, né, claramente, se não tem sede, não tem energia, né? Mas falhou na hora que você falou, como é que você utiliza a energia? Você tira da onde? Dos blocos. A gente pede. Entendi. Entendi. Só que não tem como fazer medição. Então, assim, tem blocos que mais ajudam porque estão mais próximos aqui dessa área central. Eu, por exemplo, moro no bloco J, que é o bloco bem em frente ao parquinho, que é bem em frente à parte mais que tem os eventos culturais, que as pessoas circulam mais. Então, a gente pede muitas vezes do J e do C, que é ao lado. Assim. Só que não dá para a gente pedir toda hora para eles. É verdade, A gente vai ter que procurar alguma solução. Tá bom, obrigada, viu, Veridiana? Obrigada a você, Rita. Eu que agradeço a todos vocês aí pela parceria aí, por esse tempo compartilhado aqui. Aprendi muito, tive várias dicas aqui que já dia 8 a gente vai conversar aqui em reunião.
Legal, Veridiana. Legal. Pessoal, o papo está muito bom, mas infelizmente vamos ter que fechar, né? E é isso, agradeço, Veridiana, mais uma vez, tá? Pela sua presença e disposição, por compartilhar tudo com a gente aqui. Foi ótima essa troca. Muito obrigado mesmo, viu? E estamos Eu que juntando. agradeço, Leandro. Estamos esperando vocês aqui na 215. Acho que todos vocês devem ter meu número também, Jean. Você pode compartilhar com eles, meu número de telefone. E aí, vocês me dão um oi ali no WhatsApp também, eu adiciono vocês. E qualquer dúvida também pode me procurar aí em relação a isso. Legal Eu vou demais. lá, vou tomar um café com um pão de queijo. Então, vem que a gente faz um cafezinho, um pão de queijo gostoso aqui. Um beijo para vocês. Valeu Obrigada, demais. Veridiana. Valeu, Um gente. beijo. Boa noite, até a próxima. Tamo junto. Boa Abração. noite, Jean. Pessoal, bom descanso. Hoje foi pessoal. top. Top. Foi muito Tchau. bom. Valeu. Bom. Valeu. Um abraço, Boa gente. noite. Boa noite.